Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Mihai não confiava nos vampiros. Eles eram mestres da manipulação. E Sebastian não era exceção. O fato de que o vampiro se aproximava dele naquele momento só reforçava suas suspeitas de que as conspirações dentro da ordem iam mais fundo do que ele imaginava. Os dois caminharam em silêncio por alguns metros, o peso do momento refletindo no ambiente ao redor. As ruas da vila pareciam ficar mais estreitas, as sombras das construções projetando-se como garras escuras sobre eles. Soldados e civis continuavam a lançar olhares curiosos, mas agora havia algo mais neles, um medo crescente, como se todos pudessem sentir que algo grande estava prestes a acontecer. Sebastian, percebendo a relutância de Mihai em falar, sorriu suavemente, dessa vez com uma satisfação sombria. Ele não precisava de respostas. O silêncio do general já lhe dava o que queria. "Não se preocupe, general", disse ele, afastando-se com a mesma leveza com que havia se aproximado. "O tempo revelará todas as verdades. Até lá, estarei observando." Com essas palavras, o vampiro desapareceu na multidão, deixando Mihai para enfrentar seus próprios demônios. Enquanto ele se aproximava do imponente castelo de Lord Lazar, suas dúvidas pesavam mais do que os corpos que ele carregava. Ele sabia que em breve teria que escolher um lado, e essa escolha definiria o destino não apenas dele, mas de todos ao seu redor. Mihai chegou ao castelo de Lord Lazar e mal adentrou o imenso pátio que separava a entrada principal do interior fortificado, as notícias de sua descoberta já haviam precedido sua chegada. O som das ferraduras de seu cavalo ecoou pelas pedras do chão enquanto ele desmontava, seus passos firmes e silenciosos contrastando com o murmúrio abafado dos presentes. O pátio era um vasto espaço aberto cercado por altas muralhas de pedra escura, com torres pontiagudas elevando-se ameaçadoramente em direção ao céu nublado. Guardas lupinos e canis postavam-se em suas posições, suas expressões rígidas, mas alertas, cientes de que algo incomum estava para ocorrer. Ao centro do pátio, à sombra de uma enorme árvore ancestral, que parecia ter visto mais séculos do que qualquer uma das criaturas ali, estava Lord Lazar e seus dois irmãos vampiros, Radu e Loan. Suas presenças eram quase sobrenaturais, uma sensação de poder latente que fazia o ar ao redor vibrar. Eles estavam parados como estátuas, seus olhos escarlates seguindo cada movimento de Mihai enquanto ele se aproximava. O som dos corpos mortos que ele trazia no cavalo rompendo o silêncio tenso do lugar. Com uma facilidade impressionante, Mihai pegou os corpos dos canis mortos com as mãos, os músculos de seus braços se contraindo com força controlada, e os jogou aos pés de Lord Lazar. O som surdo dos cadáveres caindo no chão de pedra ressoou no pátio, como o anúncio final da traição revelada. Mihai manteve sua expressão neutra, mas por dentro seus sentidos estavam em alerta máximo, atento a cada detalhe, e então ele viu uma leve, quase imperceptível, mudança no semblante de Lord Lazar. Um lampejo de desapontamento que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Um sinal sutil, mas claro para os olhos treinados de Mihai. Mihai ajoelhou-se sobre uma das pernas, um gesto de respeito formal, mas sua reverência era uma fachada.
Mesmo sem olhar diretamente para o vampiro, ele escutava atentamente sua respiração. Observava o ritmo sutil dos movimentos dos seus irmãos e sentia a vibração contida na postura de Lazar. As palavras seguintes, no entanto, trouxeram a primeira rachadura na armadura calma do Lorde. Milord, esses dois foram pegos praticando magia e marcando o acampamento cigano, disse Mihai, sua voz forte mas serena. Estavam plantando provas para incriminar inocentes com as práticas de magia que eles próprios realizavam. Por um breve instante, o silêncio tomou conta do pátio. O ar parecia se condensar, como se as paredes de pedra ao redor os estivessem observando também. Lord Lazar mordeu levemente o lábio inferior, um gesto que Mihai notou imediatamente. Aquilo não estava nos planos de Lazar. A revelação o desestabilizara, mas como sempre, ele era rápido em recompor sua máscara de frieza. Seus irmãos Radu e Luan trocaram um olhar quase imperceptível entre si. Suas expressões firmes, mas com uma tensão que qualquer observador atento notaria. Como pode ter certeza de que foram eles os praticantes de magia e não os ciganos? Perguntou Lord Lazar. Sua voz firme, mas havia um sutil esforço para manter o controle habitual. Mihai levantou levemente a cabeça, encarando Lazar com um respeito forçado. Mas dentro de si, o general já havia entendido muito mais do que estava sendo dito. O vampiro estava em desvantagem naquele momento, e Mihai, com seus sentidos aguçados, aproveitava cada segundo. Eles estavam em posse de um artefato antigo, milord, respondeu Mihai com sua voz tranquila. Usavam-no para riscar símbolos nas tendas e pronunciavam palavras numa língua que eu não reconheci. O artefato era a fonte da magia. Os olhos de Lord Lazar por um breve momento perderam o brilho impenetrável que ele sempre mantinha. Havia uma inquietação que se espalhou por seus músculos, embora ele tentasse disfarçar. Radu e Luan, que até então mantinham-se em uma postura relaxada, agora pareciam tensos, suas mãos discretamente fechadas em punhos, como se estivessem se preparando para uma eventualidade. Mihai, de cabeça baixa, não pôde conter um pequeno sorriso. Ele havia calculado corretamente. A descoberta do artefato era uma ameaça real para Lazar, e agora ele tinha certeza de que seu senhor estava por trás de tudo. Os traidores haviam seguido ordens e o próprio Lazar era o responsável pela conspiração. Mihai havia cavado fundo demais e o que encontrou era mais podre do que esperava. Essa acusação é absurda. Onde está esse tal artefato que alega ter encontrado? Perguntou Lord Lazar. E dessa vez, apesar de seu tom controlado, havia um esforço claro para não perder a calma. Mihai, com uma leveza quase provocativa, respondeu. Eu o destruí, milord, como fazemos com todos os malditos artefatos mágicos. Lazar apertou os punhos com força, o suficiente para que o movimento fosse notado. O jogo estava claro para Mihai. Cada palavra sua afundava o Lorde em sua própria armadilha. Ele estava preocupado e tudo que Mihai precisava saber sobre seu senhor estava agora estampado diante de seus olhos. Lord Lazar era habilidoso em manter sua autoridade, mas não conseguia esconder a tensão crescente que se espalhava por seu corpo como veneno. Peço permissão para me retirar, senhor, disse Mihai com frieza controlada. Meu pelotão precisa descansar e esses corpos precisam ser queimados. Lazar fez um gesto rápido com a mão, dispensando Mihai, que não perdeu tempo. Ele pegou os corpos novamente, jogando-os sobre o cavalo com a mesma facilidade com que havia feito antes, e se afastou do trio de vampiros sem olhar para trás. Mas dentro dele um turbilhão de emoções conflitantes tomava conta. Cada passo o afastava fisicamente de Lord Lazar, mas em sua mente ele já não servia mais aquele Lorde com a mesma devoção cega de antes. Mihai estava mais decidido do que nunca. Agora, com todas as peças se encaixando,
Sabia que havia chegado o momento de tomar uma posição, e aquela decisão poderia mudar o curso de tudo. Assim que Mihai se retirou, o silêncio caiu pesado no pátio, quebrado apenas pelo som distante do vento sibilando entre as torres do castelo. Lord Lazar permaneceu imóvel, os punhos ainda cerrados, até que seu irmão Radu deu um passo à frente, os olhos vermelhos refletindo a luz mortiça das tochas. "O que acha, Lazar?" Radu perguntou, sua voz baixa e cautelosa. "Será que ele está desconfiado?" Lazar não respondeu imediatamente. Ele ponderou nas palavras do irmão, deixando o silêncio se prolongar. O peso do momento os envolvia como um manto sufocante. O pátio estava vazio agora, exceto pelos 3 vampiros, e a sensação de algo prestes a desmoronar pairava no ar. Lazar afrouxou os punhos lentamente, controlando cada respiração para manter sua compostura. Finalmente, depois de um longo suspiro, ele respondeu, com um tom que misturava frustração e reflexão. Decepcionado, eu diria. Radu e Luan trocaram olhares rápidos, ambos claramente esperando uma resposta diferente, mais direta, talvez mais agressiva. Mas Lazar conhecia Mihai, talvez melhor do que qualquer um de seus irmãos. Ele cruzou os braços lentamente, ainda olhando para o portão, por onde Mihai havia desaparecido, como se tentasse ler os pensamentos do general Cani. "Mihai sempre foi meu melhor soldado." Lazar continuou, seu tom agora mais firme, como se falasse para si mesmo tanto quanto para seus irmãos. "Sempre liderou seu pelotão com honra, disciplina e um compromisso inabalável com a ordem. Sua lealdade é para com a causa, não apenas para mim. E isso é o que o torna confiável, até certo ponto." Lazar virou-se para encarar os irmãos. A tensão nos rostos de Radu e Luan era evidente, mas Lazar permaneceu impassível. Presenciar tal traição o deixou decepcionado, não comigo, mas com a falha dentro do seu próprio pelotão. Ele se orgulha de sua liderança. Ver canis sob seu comando envolvidos em magia proibida é um golpe em seu ego militar. Lazar fez uma pausa avaliando cada palavra. O máximo que vai acontecer é ele ser mais rígido com seus soldados. Até onde percebi, não há com que se preocupar. Radu franziu o senho, ainda desconfiado. "Tem certeza? E se ele começar a questionar mais? E se descobrir algo que não deveria?" "O que poderia nos delatar está destruído", Lazar respondeu cortante. "Ele mesmo destruiu o artefato. Nada resta que possa comprometer-nos. Poderemos seguir com o plano." Luan, que até então mantinha-se em silêncio, assentiu lentamente. Mas algo em sua postura revelava cautela. "E os ciganos?" Os olhos de Lazar se estreitaram. "Os ciganos são uma ameaça. A magia deles pode fazer frente à nossa, além de libertar os canis e os lupinos de nossa influência. Isso, meus irmãos, não podemos permitir." O vento uivou mais uma vez através do pátio, e uma sombra parecia cobrir o rosto de Lazar, tornando sua expressão quase predatória. "Teremos que ser mais cuidadosos com nossas escolhas daqui para frente." Ele falou com uma calma perigosa. "Não podemos cometer mais erros. Agora, envie os verdugos ao acampamento cigano. Matem todos, destrua tudo e queimem até as cinzas. Certifiquem-se de que nada reste nem deles, nem de sua magia." Radu e Luan trocaram o último olhar antes de se afastarem, seus passos ecoando no pátio vazio enquanto saíam para executar as ordens de seu lorde. O silêncio voltou a envolver o local, mas desta vez havia algo de sufocante nele, como o prelúdio de um desastre. Lazar permaneceu parado por um momento, perdido em seus próprios pensamentos, antes de virar-se e caminhar em direção aos seus aposentos. O castelo parecia mais sombrio à medida em que ele adentrava os corredores de pedra, as tochas lançando sombras tremulantes nas paredes frias. Ele sentia uma inquietação dentro de si,
um desconforto que não conseguia dissipar. Chegando aos seus aposentos, Lazar fechou a porta com um movimento lento, mas decisivo. Ele sabia que Mihai era inteligente, talvez até mais do que ele próprio gostaria de admitir. O Cani havia percebido mais do que demonstrara. Disso ele tinha certeza. E por mais que ele esperasse que a lealdade de Mihai à ordem o cegasse para a verdade, havia uma pequena, incômoda possibilidade de que o general pudesse começar a fazer perguntas. Sentando-se em uma poltrona de couro diante da lareira, Lazar olhou para as chamas dançantes. Ele não tinha medo de confrontos e traições, mas o que o incomodava era a incerteza. Mihai até então havia sido uma peça confiável no jogo. No entanto, agora aquela confiança parecia estar sendo minada. Uma rachadura sutil se formando no que antes era uma aliança inabalável. Espero que você não se torne um problema, Mihai, pensou Lazar, com os olhos fixos no fogo, as chamas refletindo em seu olhar vermelho e calculista. Porque se tornar, saberei exatamente como lidar com você. Mas mesmo com essa resolução, a inquietação permaneceu. Sob o céu de um azul claro, o acampamento cigano estava em movimento. O sol já ia alto, lançando seus raios quentes sobre as tendas e carruagens que agora eram desmontadas e preparadas para a fuga iminente. Eloá, a matriarca cigana, a mãe de Katrina, mantinha um olhar sereno, mas em seus olhos havia a preocupação de uma líder experiente. Ela sabia no fundo de sua alma que os vampiros não permitiriam que eles continuassem vivos nas terras de Lord Lazar, não depois de tudo o que sabiam, não depois do que haviam visto. Katrina, sua filha mais jovem, correu até ela, com um pequeno pergaminho enrolado em suas mãos. A jovem tinha os olhos brilhando de urgência, mas também de esperança. Entregou o bilhete à mãe, seus dedos tremendo levemente. Mãe, isto é para Mihai, Katrina sussurrou. Ele precisa saber onde estaremos. Ele não é como os outros. Ele precisa saber a verdade. Eloá, com sua sabedoria, compreendia os sentimentos de sua filha. Ela sabia que havia uma ligação entre Mihai e Katrina. Algo profundo que ia além da política e das divisões de suas raças. Mas ela também sabia que o tempo era curto. Eles precisavam partir antes que os verdugos de Luan chegassem. O toque dos vampiros era uma sentença de morte certa. Com cuidado, Eloá pegou um pequeno morcego que estava preso em uma gaiola ao lado de sua tenda. Seus olhos negros brilhavam, e ele agitava as asas com inquietação. Eloá segurou o bilhete de sua filha e o guardou em um pequeno cilindro de prata preso à pata do animal. Ela então começou a murmurar palavras em sua língua romani, um encantamento que se entrelaçava com o vento. Suas mãos finas e calejadas se moviam com graça enquanto traçava símbolos no ar, suas palavras ecoando como um sussurro mágico. Vá até Mihai, ela sussurrou ao morcego. Leve-lhe esta mensagem e que os ventos o guiem até ele. O morcego, agora sob o feitiço, saiu voando, em um bater de asas suave, desaparecendo no horizonte com uma rapidez sobrenatural. Eloá observou por um instante, sabendo que aquela mensagem era a única esperança de sobrevivência deles. Temos que ir, Eloá disse, virando-se para Katrina. Os vampiros não tardarão a chegar, não deixaremos vestígios. O acampamento inteiro já estava em alerta, movendo-se de maneira organizada, mas rápida. Desmontaram tudo, apagando fogueiras e cuidando para não deixar nenhum rastro. As rodas das carroças foram cobertas para evitar deixarem marcas no solo, e até as pegadas dos cavalos eram cuidadosamente camufladas. A sabedoria e o conhecimento de anos de fuga e perseguição estavam à prova. Os ciganos sabiam que, se fossem encontrados, não haveria misericórdia.